Há quase 4 anos à frente da Dynatrace Brasil, Roberto de Carvalho compartilha no Leadership Academy de hoje suas experiências à frente da empresa. Roberto, obrigada pela sua participação no Leadership Academy de hoje. Débora, eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com vocês. Vocês têm um nome no mercado que a gente dispensa comentários. Ah, legal, obrigada. Bom, voltando lá para o início da sua carreira, você é formado em comunicação social e administração de empresas. Afinal, como que você foi parar aí no mercado de tecnologia? Essa é uma história curiosa, Débora, se me permitir contá-la. Eu acho que eu tinha uns 12 para 13 anos. Eu li um livro que na época eu mal compreendia. Era um livro do John Naisbitt chamado Megatrends. Acho que isso foi em 84, 85, nesse período. Eu era muito novinho, na fase de colégio, mas esse livro me marcou muito. Embora a minha compreensão sobre aquele tema fosse muito pequena, cutucava meu irmão para tentar me explicar um pouquinho sobre ele. Ele falava muito sobre essa questão das sociedades industriais se transformando em criação e distribuição de informação. E eu fiquei com isso na cabeça. Embora eu não soubesse direito o que eu queria ser da vida, uma coisa eu tinha certeza, eu queria trabalhar nesse universo novo que estava despontando, de tecnologia da informação, porque eu imaginava que isso sim seria uma peça importante aí do futuro. Acabei estudando administração de empresas, comunicação social, prestei medicina, passei em medicina, mas não quis fazer, mas eu acabei optando por seguir o rumo da administração, já com um olhar nesse mundo da tecnologia da informação. Então eu fui buscar uma vaga nessa área, nesse mercado. Não foi uma coisa tão casual assim, embora meu primeiro emprego ele é curioso. Eu fui redator numa agência de propaganda, ainda na época de estudante, talvez por ter uma facilidade de escrever, de me comunicar. Eu acabei aceitando um estágio numa agência de propaganda, uma agência importante na época, inclusive, mas pouco tempo depois eu acabei entrando no programa de estágio, numa multinacional e seguindo já para essa área de tecnologia da informação. E aí depois eu tenho aqui as empresas que você atuou, né, depois desse começo da carreira, né, Gartner, IBM, SAP, BO, CPM, Compuware, e há quase 4 anos você está à frente da Dynatrace no Brasil, que foi na verdade uma reformulação da marca Compuware, que já nasceu entre as 500 maiores empresas. Como que foi esse processo para você de reformular uma marca, de participar de todo esse processo de uma empresa que já nasceu gigante? A Dynatrace, como entidade, ela é nova, mas nós somos um spin-off da Compuware. Então foi um processo, acho que muito rico, uma experiência profissional bastante interessante, porque você pegar uma empresa que atuava no mercado há quase 30 anos e literalmente fazer uma cisão das operações e transformá-la numa nova unidade de negócio independente, virando uma marca nova do dia para a noite, foi um processo realmente rico para mim, e acho que não só para mim, para toda a equipe que apostou nesse desafio. Eu acho que você, obviamente, no papel que você tem, as pessoas atribuem um pouco mais isso a uma pessoa ou outra, na verdade não. Eu atribuo isso a toda a equipe que acreditou nesse processo de transformar uma cultura antiga, de uma empresa muito tradicional no mercado, numa nova empresa, numa nova cultura completamente inserida nesse contexto de transformação digital. E num prazo muito rápido. Não é que a gente fez um spin-off de uma empresa que demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pelo contrário, a gente está falando em questão de dias, semanas, mas acho que foi um processo muito rico. E embora tenha sido uma experiência nova na Dynatrace, quando eu olho para trás, acho que eu tinha um conforto muito grande em conduzir todo esse processo. Às vezes eu fico brincando, né, aquele programa O Que Vi da Vida, do Fantástico, e eu começo a me perguntar o que eu vi da vida. Eu vi muitas empresas serem compradas, muitas empresas sendo vendidas nos dois lados. Empresas que estavam comprando ou na posição de ser comprados. Eu vi fusões, eu vi aquisições, eu vi líderes das mais diversas etnias. Eu trabalhei em empresas americanas, empresas europeias, empresas brasileiras, empresas de software, hardware, serviço, consultoria. Eu tive chefe homem, chefe mulher, chefe americano, europeu, asiático, indiano. Aliás, uma experiência riquíssima. Eu tive um chefe indiano.
E quando você começa a olhar tudo isso, você vai construindo um arcabouço e um pluralismo muito rico. E quando você tem um desafio de você lidar com uma situação que ela é nova para você, na verdade ela não é tão nova assim, porque você tem esse arcabouço, você tem esse histórico de ter passado por fusões, aquisições, enfim. Então quando você tem a oportunidade de liderar um processo desse, é muito mais uma questão de você confiar nas pessoas ao seu redor e trazê-las para esse sentimento de mudança do que propriamente dito você liderar tudo isso. É muito mais o envolvimento das pessoas nesse processo. Pelo menos é assim que eu enxergo esse tipo de mudança. Uhum. E você comentou nas outras respostas suas de 2 pontos e características importantes de um líder. O primeiro, comunicação, que você falou que já tinha essa habilidade lá quando você era adolescente, quando você começou a se desenvolver na carreira. E agora também a sensibilidade que o seu chefe tinha de entender qual era o seu momento ali naquela reunião e tal. Quais características você acha que um líder deve reunir para de fato ser um líder? Existe sempre aquela retórica, a pessoa nasce líder ou ela se desenvolve como líder? Eu acho que tem os dois lados. Quando eu olho para trás, quando eu era criança, eu jogava basquete, jogava futebol, eu era aquele cara assim que eu parava no meio do treino para questionar toda a equipe, todo o time, se aquela realmente era a melhor jogada. Não é porque o técnico pedia para fazer aquela jogada, tínhamos que ser literalmente soldados e sem questionar nada executar aquela jogada. Então, às vezes eu me lembro claramente coisas como essa, né? Parar um treino de futebol, reunir o time no meio do campo e falar, vem cá, gente, a gente está tentando essa jogada aqui faz 4 vezes, será que não faz sentido a gente pensar numa nova jogada? Mas que jogada, Roberto? Eu não sei, vamos juntos aqui decidir que jogada. Que jogada vocês acham que faz sentido? Então, eu acho que desde essa fase de adolescente, talvez eu já tivesse essa característica de querer engajar as pessoas. Então, quando a gente fala de entusiasmo, de energia, de capacidade de contagiar, eu acho que são coisas que a pessoa nasce com isso. Eu acho que um pouco mais de empatia, um pouco mais de sentimento de colaboração, de envolvimento das pessoas. Agora, eu acredito piamente que existem características que você sim precisa desenvolver e só com a prática no dia a dia você acaba amadurecendo essas disciplinas ou essas capacidades. Exemplo, firmeza. Firmeza para tomar uma decisão, firmeza para até mesmo para falar um não. Quando você faz isso de maneira sistemática por muito tempo e você começa a observar que aqueles nãos que foram ditos resultaram de um lado positivo, isso te dá mais confiança. Quando a gente fala em capacidade de execução, é outro tema que tem a ver com autoconfiança, tem a ver com a sua capacidade de acreditar que você está fazendo o correto. Eu acho que isso é decorrência do tempo, é decorrência da sua experiência. Então, eu acho que tem características de um líder como entusiasmo, energia, capacidade de envolver as pessoas, que depende um pouco desse magnetismo. E sim, as pessoas às vezes nascem com isso. E outras características que você precisa formar. Eu acho que o sumário disso é que ser líder depende de uma baita disciplina, depende de perseverança, depende de querer também ser líder. Até mesmo para aprender a escutar. Às vezes a pessoa no papel de liderança, ela tem uma certa vontade de decidir tudo muito rápido, sem ouvir direito as pessoas. Será que esse é o melhor caminho? Será que eu não tenho que escutar mais? Mas para escutar, será que eu não preciso me desarmar primeiro? O que eu estou querendo dizer aqui para você, Débora, é que o líder ele precisa passar talvez uma segurança psicológica, em todos os sentidos. Quer seja nessa verdade, nessa sinceridade que você realmente se preocupa com as pessoas ao seu redor, quer seja também deixar a pessoa errar, deixar a pessoa tomar decisões sem aquele medo extremo de ser punida por isso. Quando você cria esse ambiente de uma estabilidade, esse ambiente de uma segurança psicológica, eu acho que as coisas fluem melhor e as pessoas se engajam mais na construção de uma visão, na construção de um plano, até mesmo na entrega desses resultados. Quando você olha para a sua trajetória, qual que você identifica que foi a sua maior conquista como líder? Sem dúvida nenhuma tem sido essa última experiência à frente da Dynatrace, não só pelo processo de transição de uma operação com uma cultura muito antiga, tradicional, e transformá-la numa operação
muito mais voltada para o mundo de transformação digital, como se espera de uma empresa moderna de software, mas, sobretudo, pelo envolvimento da equipe, pelo envolvimento das pessoas. Né? Eu acho que o que me orgulha nesse processo todo foi toda a equipe ter acreditado nesse sonho de que seria possível transformar a Dynatrace do Brasil na melhor operação do mundo. Essa provocação foi feita no meu primeiro dia à frente da operação. Eu me recordo que eu estava junto com toda a equipe e eu perguntei, aliás, eu seja uma das pessoas que mais pergunte dentro da empresa. Eu perguntei para todo mundo, onde vocês querem chegar? Onde vocês querem elevar o nome da Dynatrace do Brasil? Eu tenho uma visão, mas eu queria ouvir vocês primeiro. E nesse processo de provocação, eu perguntei, quem aqui tem vontade de transformar essa operação na melhor operação do mundo? E ali eu acho que a gente criou um sentimento muito forte de visão, de objetivos, de desejos e de metas. E foi exatamente isso que aconteceu 3 anos depois. Não só tivemos atingimento das metas nesses 2 primeiros anos, mas no 3º ano a gente recebeu o prêmio de melhor operação do mundo, agora no exercício fiscal 2018, terminado em março. E o que me encheu de orgulho não foi o prêmio em si, mas foi toda uma equipe se abraçando por um sonho atingido, uma meta realizada, que foi numa brincadeira, numa provocação colocada à mesa. Né? Então isso me dá muito orgulho do que foi atingido. Ótimo. E quando você pergunta, você acaba engajando também os Sem colaboradores, dúvida. né? Agora, quando a gente fala também de conquistas, né? A gente estava conversando nos bastidores e você falou da conquista de ser pai, que foi muito importante para você e que teve até um fato curioso, que você decidiu ter um período ali sabático para se dedicar a ser pai, né? Como que foi essa experiência? Eu acho que esse tipo de questionamento é muito comum entre as mulheres, né? Em algum momento da sua carreira, colocar a carreira um pouquinho de lado, no sentido de se tornar mãe. Mas eu passei por esse questionamento. Eu já tinha uma posição regional há muitos anos, enfim, eu vivia viajando de país a país em toda a América Latina e esse processo já durava 4, 5, 6 anos ininterruptos. E eu tinha vontade de ser pai novo, né? Eu casei novo, enfim. Eu cheguei sim no momento da minha carreira e falei, puxa, talvez agora seja a hora de desacelerar um pouquinho, realizar meu sonho de ser pai e depois voltar com mais energia. Acabou uma coincidência de receber uma proposta para trabalhar numa empresa brasileira, uma grande empresa brasileira de serviços, na época CPM, hoje conhecida como Capgemini, e que um desafio super interessante também, né, porque acabava acumulando algumas posições lá dentro, mas para mim foi perfeito. Né? Eu estava assim disposto a ficar 1 ano sabático, parado para ser pai, e acabei conciliando e ficando aqui no Brasil durante todo esse período e realizando esse sonho de ser pai. Eu acho que eu cumpri a meta e, claro, alguns meses depois eu acabei voltando para a área de software, empresas americanas, enfim. Mas foi uma decisão difícil, mas muito importante, porque é algo que me trouxe uma realização, uma estabilidade emocional, me trouxe uma maturidade emocional muito grande para seguir adiante. Você falou um pouco antes da Dynatrace, da questão da transformação digital que o mercado vive, né? E nessa mudança que a própria Dynatrace estava passando também. Hoje, na era digital, fala-se muito de experiência do usuário e aí também tem a questão de como você levar essa experiência do usuário mudando toda a dinâmica da empresa, né? Como que você tem fomentado essa discussão internamente para os colaboradores e também externamente para os clientes? Eu acho que do ponto de vista externo, o que existe hoje em dia é uma busca frenética por inovação, transformação digital, mas se a gente literalmente simplificar essa discussão toda, Débora, o que é transformação digital? No final do dia, você melhorar um processo, melhorar um serviço, processo esse ou serviço que vai ser percebido, usado por alguém lá na ponta, quer seja um cliente externo, quer seja um funcionário interno da organização, ou um parceiro comercial de negócio, um fornecedor, enfim, assim por diante. Quando a gente olha por essa ótica, surge o tema da UX, da experiência do usuário. A experiência do usuário nunca foi tão importante nesse contexto de inovação, nesse contexto de transformação digital. Só que para você transformar isso do dia para a noite também não é algo trivial, né? As empresas precisam ter mais agilidade, aí vem uma onda gigantesca da cloud, porque as empresas enxergam a cloud como uma alternativa para ter aquela agilidade.
né? Eu preciso criar um sistema novo, eu preciso transformar um sistema legado em novas funcionalidades, enfim, a cloud ajuda a promover essa velocidade de inovação que todo mundo busca. Então você tem o desafio da UX, você tem o desafio de gerenciar ambientes cada vez mais complexos, dentro ou fora da sua casa. Eu acho que é uma característica da multi-cloud, né? Você vai ter, na verdade, uma série de clouds, privadas, públicas, híbridas, com uma série de elementos novos fazendo parte desse ecossistema inteiro. Então, do ponto de vista externo, a mensagem é muito essa, no sentido de simplificar tudo isso. Você acelerar esse processo de inovação, com um grande foco na experiência do usuário, em contrapartida, você simplificar toda essa operação, que a gente chama multi-cloud. Internamente, eu quero que as pessoas tenham um sentimento de propósito. Eu não quero que a minha equipe se sinta vendendo software. Claro que isso é o que a gente faz no final do dia, mas eu quero que as pessoas sintam que a gente esteja tocando a vida das pessoas de alguma maneira. Eu fico muito feliz quando eu entro numa padaria, vou passar o meu cartão e eu vejo a maquininha que está sendo usada ali e é um cliente meu. E eu vejo que essa maquininha funcionou perfeitamente. Isso me satisfaz, isso me deixa alegre, me deixa feliz. Acho que esse sentimento de propósito, de você estar tocando a vida das pessoas de alguma maneira, é o que me motiva. E eu acho que esse sentimento que eu tento passar para a equipe. E aí, Roberto, para finalizar, eu sempre pergunto aqui para os entrevistados se eles têm alguma recomendação de livro que tenha ajudado no desenvolvimento da carreira ou até que possa ajudar algum colega a desenvolver o seu lado de gestão e liderança. Você tem algum nesse sentido? Tenho, eu teria vários livros para indicar. Eu sempre gosto de indicar o último livro que eu li, né, ou os últimos livros que eu li, que obviamente eles me tocam também de uma forma diferente. Acho que os dois últimos livros que eu li, As Indústrias do Futuro, do Alec Ross, que acho que é um livro provocativo. Aliás, eu gosto muito de livro provocativo, acho que desde a minha infância lá, Megatrends, enfim, eu sempre estou olhando para frente, acho que isso é importante. Você achar essas oportunidades, você tentar ter esse entendimento para onde o caminho das coisas estão evoluindo. Um outro livro que eu li recentemente, que eu achei muito interessante também, seria o livro dos porquês, né? A relação de causa e efeito, a nova ciência da causa e efeito. Eu acho que essa também é uma outra discussão muito antiga, né? Do causal, né? Qual é a origem, a razão das coisas, o porquê das coisas. Eu acho que esse livro me fez abrir um pouco a cabeça em relação a isso também, e que acaba aí direcionando para uma visão de inteligência artificial, uma visão de futuro também interessante. Ótimas recomendações, então. Roberto, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Foi um prazer conversar com você, saber um pouco mais da sua trajetória, o seu lado de pai, o seu lado de líder. Obrigada. Eu que agradeço, Débora, e fico à disposição para novas oportunidades. Obrigada. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de comentar, curtir e também se inscrever no nosso canal para assistir aos próximos vídeos. Obrigada e até mais!